Olá, vamos continuar o tema sobre filosofia moderna, aplicando um raciocínio ao empirismo, ao racionalismo e a Kant em preparação para o Enem, para quem vai prestar este ano. Ou para quem está aí curioso, vendo na página do YouTube um pouco sobre esses filósofos. São pequenas gotas apenas, bem intensivas, mas sobretudo voltadas para a pessoa que está se preparando para o Enem. Bem, na última aula eu falei sobre o contexto histórico e sobre os princípios básicos do racionalismo e do empirismo. Agora eu vou dar continuidade ao empirismo e a Kant. Quando nós falamos sobre o empirismo, é importante nós relembrarmos do último vídeo que as bases são mais ou menos as mesmas. Então, quando você, por exemplo, você se depara com uma prova sobre John Locke, por exemplo. John Locke também era um empirista. Os princípios são praticamente os mesmos. Porém, tem algumas diferenças. Mas, na aula de hoje, eu vou destacar com você sobre David Hume. David Hume é considerado um dos principais, porque nele nós encontramos de forma mais elucidada esses princípios presentes em praticamente todos os empiristas. Quando você observa, por exemplo, essa imagem aqui, você vê uma mão, ela tem uma língua, ela tem um ouvido, um olho, um nariz, ou seja, nessa imagem aqui você vê uma síntese daquilo que é a base do empirismo, ou seja, o conhecimento está e parte das sensações, ou seja, dos órgãos do sentido. Nesse sentido, se o conhecimento parte dos órgãos do sentido, as ideias simples provêm de impressões. Ideias simples, impressões, são dois conceitos muito importantes. Aqui eu estou falando de David Hume, mas agora eu quero que você entenda como há uma relação entre esses filósofos empiristas. Vou pegar John Locke, de onde vem as ideias, o conceito de ideia simples, e que é mais bem elaborado por ele quando ele faz uma relação entre ideia simples e ideia complexa. Vou fazer um paralelo aqui entre Hume e John Locke, então se você quiser, anote aí no seu resumo. John Locke, ele foi um filósofo que ele é muito destacado por aquele conceito de tábua rasa. Tábua rasa significa que nós nascemos sem nenhum tipo de conhecimento inato. Ou seja, a mente humana ela é uma tábua rasa, vazia, sobre a qual depois nós vamos colocando as coisas. Então, se os sentidos é que nos dão a ideia das coisas, existe a ideia simples e a ideia complexa. John Locke diferenciava a ideia simples da ideia complexa. O que é uma, o que é outra. Ideia simples é quando, por exemplo, você pega um órgão do sentido e você tem uma informação que é visual. Ou seja, informações que são visuais, ideia simples. Você tem uma informação que é auditiva. Quando a informação é só auditiva, ideia simples. Quando você tem uma informação que é só do tato, do paladar, do olfato, etc. Cada informação, por exemplo, dada por um órgão do sentido, seria uma ideia simples. A junção das diversas ideias simples oriundas dos sentidos seria uma ideia complexa. Então, quando um órgão do sentido ele se depara com alguma coisa, ou seja, ele percebe alguma coisa, esse ato de percepção é uma impressão, ou seja, o olho ele crava em alguma coisa, a gente capta alguma coisa, ou seja, esse contato de um órgão do sentido com uma determinada realidade, eles chamam de impressão. Essas impressões, elas geram em nós ideias. E aí, o que seria inato na mente? Seria a capacidade de fazer associação entre essas ideias simples. E a associação das ideias simples seria o conhecimento. No caso de John Locke, seria uma ideia complexa. Ok, então anote isso. Como é possível que o ser humano produza conhecimento? Segundo os empiristas, o conhecimento ele vem das impressões. Essas impressões elas surgem por meio dos órgãos dos sentidos. E essas impressões na mente humana, elas formam ideias.
e a associação dessas ideias formam o conhecimento. Aqui eu coloquei em vermelho que como é que o David Hume, por exemplo, ele estuda a relação entre causa e efeito. A causa e efeito. Por que que ele também usa essa questão da reflexão sobre causa e efeito? Porque lá no racionalismo, nós sabemos que não tem como nós produzirmos um conhecimento sem analisar a causa das coisas e seu efeito e seu efeito na existência. No racionalismo, então, nós temos uma capacidade inata que diz para nós que todas as coisas que se manifestam no tempo, no espaço e no universo têm uma causa. Agora, já no empirismo, essa percepção da causa e efeito, ela também é real. Contudo, nós só podemos deduzir a relação de causa e efeito por meio da experiência, ok? Bem, resumindo o empirismo, em algumas afirmações centrais, nós podemos dizer 4 sentenças. Se você quiser, copia esse slide aí, dá uma pausa depois para deixar o seu resuminho caprichado. Então, a primeira coisa, há uma rejeição da tese das ideias inatas. Segundo, existe uma negação das ideias abstratas e universais. Terceiro, existe uma rejeição do princípio da causalidade e existe uma rejeição da metafísica. Se você tiver alguma dúvida sobre esses 4 princípios, você pode colocar aí no comentário e eu respondo para você com maior alegria. Para você que é meu aluno, pode perguntar pessoalmente em sala de aula. Vamos agora para um outro filósofo muito importante. Na verdade, o filósofo mais importante de todos, comparando com todos os filósofos racionalistas e todos os filósofos empiristas. Quando eu falo também mais importante de todos, é porque ele fez uma síntese entre racionalismo e empirismo. Ou seja, essa dicotomia que existia entre esses dois movimentos filosóficos, Kant ele fez uma junção. Significa que ele, na sua filosofia, ele se serve de conceitos presentes no racionalismo e se serve de conceitos presentes no empirismo. Mas antes de entrar propriamente na sua filosofia, vamos fazer uma pequena introdução. Então, primeira coisa, o Kant, ele é o principal filósofo iluminista alemão. Ou seja, nós estamos diante de um filósofo que ele é muito importante. Na sua filosofia, existe uma ruptura com o religioso e com a submissão intelectual. Ou seja, na sua filosofia, ele causa as metafísicas, embora ele tenha uma filosofia também ligada a questões metafísicas, ele dá uma ruptura com as propriedades metafísicas propriamente presentes no aspecto religioso, e ele também, com relação à tradição filosófica, ele também dá um salto, sobretudo unindo o racionalismo com o empirismo. Bem, ele trata, além da questão do conhecimento, presente tanto no racionalismo quanto no empirismo, ele acrescenta outras coisas. Por exemplo, ele acrescenta a questão dos problemas morais também ligados à razão e nos problemas jurídicos ligados a uma razão prática. Então, com ele nós temos algumas questões que ultrapassam as perguntas do racionalismo e do empirismo. O que posso saber, presente nas duas outras correntes, como devo agir? Isso aqui é uma novidade. Algo que ele trouxe analisando a razão. O que eu posso esperar? Outra dimensão da razão que as outras duas escolas não trouxeram. E o que é o ser humano? Aí sim, ele traz uma pergunta que, por exemplo, o René Descartes fez, mas ele dá uma nova perspectiva. Quando nós falamos, então, temáticas principais do Kant, nós temos o racionalismo crítico. O que significa isso? Primeiro, com ele, a razão, ela possui uma dimensão que une os princípios das ideias inatas e os princípios do conhecimento oriundos das sensações. Com isso,
ele tem uma obra chamada Crítica da Razão Pura. Anota isso, é uma das principais obras dele. Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática. Crítica da razão. Não é uma crítica no sentido de fazer algo, uma análise negativa sobre alguma coisa, mas é analisar algo, no caso a razão, de forma crítica, ou seja, abordando todos os seus aspectos. Para ele construir essa obra, ele parte também das perguntas: o que podemos conhecer e como podemos conhecer. Primeira coisa importantíssima, diante da resposta a essas duas perguntas, Kant diz que ele fez uma grande descoberta, a qual ele mesmo diz de revolução copernicana da epistemologia. Engraçado, ele mesmo disse que ele estava fazendo uma revolução copernicana no conhecimento. Que revolução copernicana seria essa, segundo Kant, para ele mesmo, e que acabou pegando depois? É que há uma distinção entre o mundo dos fenômenos e o mundo das essências. Em Kant, então, nós não podemos conhecer a essência das coisas. Nós podemos conhecer apenas os seus fenômenos. Ou seja, como os objetos se expressam, se manifestam à consciência humana. Nesse sentido, a consciência humana não chega à essência desses objetos, mas apenas à representação que ela cria sobre esses objetos. Ótimo. De qualquer forma, o conhecimento provém da experiência e a experiência se manifesta sempre de forma desordenada. Nesse sentido, você percebe aqui uma certa influência aqui do racionalismo. Olha. A experiência se manifesta sempre de forma desordenada, como, por exemplo, aquela força que o René Descartes chamava de gênio maligno. E o conhecimento provém da experiência, que é uma outra afirmativa presente aí no empirismo. Você já está vendo logo de cara alguns exemplos da união que ele fez entre os dois. Bem, se ele faz uma união entre os dois, ele cria dois conceitos. O conceito de que a razão possui dimensões a priori e a razão também possui dimensões a posteriori. O que seria a dimensão a priori da razão? Seria aquela capacidade que nós temos de conhecer antes da experiência. Ou seja, existem formas na mente que auxiliam a gente a produzir um conhecimento, como, por exemplo, fazer perguntas. Nessa capacidade a priori, nós produzimos, por exemplo, conceitos puros. O que seriam conceitos puros? Conceitos de causa, conceito de necessidade, conceito de juízo sobre alguma coisa. Já a posteriori é aquela capacidade de nós produzirmos conhecimento durante a experiência e após a experiência. Então, embora nós tenhamos essas duas capacidades sempre trabalham diante daquele princípio que eu acabei de dizer. É impossível nós chegarmos à essência das coisas, apenas à aparência delas, mesmo tendo essa complexidade de que nós temos na mente de analisar alguma coisa e tantas ferramentas. Então veja só, o conhecimento, eu sempre quando eu coloco algo em, digamos assim, em negrito vermelho, é o mais importante para mim. Então veja só, o conhecimento não é um reflexo interior, mas é construção do espírito humano. Ou seja, não sou capaz de chegar à essência das coisas, mas não quer dizer que não há verdade sobre as coisas, porque a verdade está na essência. Porém, cada vez mais, para eu chegar à verdade sobre as coisas, a minha cabeça, a minha mente e os métodos que eu posso empreender para conhecer melhor serão sempre progressivos. Ou seja, o conhecimento de algo é sempre progressivo. Guarde isso. Vamos lá. Antes de eu avançar para o próximo slide. Geralmente em vestibulares cai alguma pergunta sobre esclarecimento. Anota isso no seu caderno, no seu rascunho. Esclarecimento seria o quê? Esclarecimento significa algo se tornando cada vez mais claro. Ou seja,
Se eu não sou capaz, então, de chegar à essência dos fenômenos, é que um determinado fenômeno pode se apresentar de forma cada vez mais clara a mim. Ou seja, eu saio da imaturidade reflexiva à medida que eu vou me esclarecendo. Não é algo assim tão automático. Não quer dizer que quanto mais o tempo passa, mais esclarecido eu sou. Não é bem assim, não. Esclarecimento é quanto mais eu uso metodicamente a minha mente, ou seja, com métodos, seja empíricos, sejam de reflexão sobre um determinado objeto, mais eu saio da imaturidade cognitiva no sentido de ignorância mesmo sobre o conhecimento de alguma coisa, e mais então eu posso chegar a uma maturidade racional sobre um objeto. Ou seja, o conhecimento ele é progressivo à medida também que eu me empreendo a conhecê-lo melhor. Ou seja, eu construo um conhecimento não só sozinho, mas com toda a humanidade buscando junto. Então veja só, o que é conhecer para Kant? Conhecer não é adequar-se ao que existe no exterior, mas é construir significado. Ou seja, há aqui em Kant uma nova dimensão que não foi trazida nem no empirismo, nem no racionalismo, que é a dimensão do juízo. O juízo constrói significado. Ou seja, há uma dimensão na mente que diz, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é válido, isso aqui é inválido. Então, pega comigo essa frase aqui para a gente resumir o que nós dissemos até agora. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas. O que isso significa? Que o pensamento sem a experiência, ele não é nada. Mas a intuição, ou seja, um conhecimento inato sem um conceito, também é cego. Vamos para frente. Kant também, uma vez que ele traz essa dimensão do significado, ele faz uma relação entre os conceitos de razão, liberdade e dever. O principal valor é a liberdade. O principal valor racional é a liberdade. Mas a questão é, o que é ser livre? Ser livre para Kant é o seguinte: está na nossa razão, está na estrutura psíquica humana, leis que norteiam o agir, leis que permitem o homem distinguir nessa dimensão do juízo o que é o certo e o que é errado. Ou seja, quando o indivíduo, na medida que ele vai se esclarecendo, buscando a verdade sobre si e sobre as coisas, ele vai descobrindo que existem leis que regem todas as coisas. E que existem leis que regem, inclusive, a sua conduta diante das pessoas. Ou seja, o indivíduo é capaz de perceber que determinadas atitudes que são feitas para com ele lhe fazem mal. Por exemplo, ninguém quer ser desrespeitado, ninguém quer ser roubado, ninguém quer ser traído, ninguém quer ser, por exemplo, maltratado ou ser servido por um mau profissional, por exemplo. A gente quer sempre um bom profissional, a gente quer ser sempre tratado com amor, com carinho, com atenção, a gente quer ser ouvido, a gente quer que as pessoas tenham empatia para conosco. Por que a gente quer isso? Porque quando a gente não tem isso, a gente sente mal. Por que a gente sente mal? Porque são coisas que contradizem a nossa própria natureza. Então, assim como uma comida estragada faz mal para o nosso corpo, um mau comportamento de alguém também faz mal para o nosso psíquico. Assim como o nosso mau comportamento diante de alguém faz mal para nós e faz mal para os outros. Bem, se existe uma contradição com relação a si mesmo diante das nossas atitudes, e a gente percebe essa contradição por meio do sentir-se triste, do sentir-se mal diante do comportamento que nós temos para com os outros e diante do comportamento que determinadas pessoas têm para conosco, que isso significa? Significa que existem leis dentro de nós. E onde está a liberdade? A liberdade está em responder a essas leis. Ou seja, liberdade sem responsabilidade não é liberdade. Logo, a liberdade está em responder, ou seja, em obedecer a essas leis naturais que estão dentro de nós. Ou seja, ser livre é obedecer a si próprio. Ser livre, então, não é fazer o que eu desejo. Ser livre, então, é fazer o que eu devo fazer diante desses princípios que estão em mim.
Por isso esse conceito de dever é tão importante em Kant. Em outras palavras, a razão humana é legisladora. Ela é capaz de elaborar normas universais. O que significa isso? Significa que em qualquer lugar do mundo, a razão diz, não roube, porque você não quer ser roubado. E a razão diz, não faça para o outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Nesse sentido, quando Kant vai falar sobre religiões, por exemplo, ele vai dizer que a principal serventia das religiões no mundo são os princípios morais que elas motivam os seres humanos a viverem. Porque esses princípios morais é o que enaltecem o homem. Embora Kant, então, não seja alguém religioso, nem alguém que estabeleça um contato de uma defesa proselitista sobre uma determinada religião, ele, por exemplo, afirma, olha, a principal serventia é que as religiões, elas auxiliam o homem a perceber que esses aspectos da sua conduta moral são profundamente arraigados em seu ser. Ou seja, se o homem vivencia essas leis inscritas presentes em seu interior, ele é capaz de ser mais feliz. Ou seja, as normas morais têm origem na própria razão. E todos nós nascemos com o dom natural de distinguir o certo do errado. Diante disso, como nós temos um dom natural de distinguir o que é certo e errado, existe uma obra de Kant chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Metafísica dos costumes, ou seja, algo que está além do próprio costume em si. Esse algo que está além do próprio costume em si são essas próprias leis transcendentais, ou seja, que o homem percebe pela reflexão, ele percebe que existem normas universais que regem e que estão aí para a gente viver. Então, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, esse princípio aqui é válido. Age apenas segundo aquelas máximas, ou seja, segundo aqueles princípios, através dos quais possas, ao mesmo tempo, querer que elas se transformem em lei geral. Depois você volta esse videozinho, porque isso aqui resume praticamente essa obra toda. Anota isso aí que vai valer a pena, faz uma pausa aí depois e copia. Então, ao outro trecho, Kant usa o termo vontade livre. O que seria isso? Que a vontade livre é uma vontade submetida. Ou seja, quando eu quero alguma coisa, eu só sou livre naquilo que eu quero quando eu percebo que não contradiz as leis morais presentes em mim. Não leis morais no sentido só que eu acho que é certo ou errado para mim, mas aquilo que quando eu observo que ninguém pensa, que eu não quero receber de alguém alguma coisa. Então, se eu quero que seja lei para alguém, por exemplo, me tratar bem, eu tenho que tratar bem a todos. Entende? Então, assim, se eu não quero ser usado como objeto por alguém, eu não posso tratar como objeto ninguém. E por aí vai. Então, o que eu desejo em relação a alguém, ou eu desejo em relação a alguma coisa, eu tenho que pensar, esse desejo contradiz o que está dentro de mim? Bem, atos contrários à razão refletem a necessidade de se educar à vontade. Todos nós, muitas vezes, quando nós observamos, olha, eu não quero que ninguém roube, mas eu roubo. Eu não quero que ninguém fique mentindo para mim, mas eu fico mentindo. Ah, eu sei que vícios são coisas terríveis que destroem famílias, por exemplo, mas eu me alimento e vivo constantemente em vícios. Então, se aquilo que eu julgo nos outros é errado, e eu vivo, é sinal que eu preciso educar a minha vontade para que eu não deseje, embora eu vou desejar sempre, mas para que eu não atue conforme aquilo que me contradiz, mas que eu atue conforme aquilo que me afirma. Ou seja, as leis morais que estão em mim, eu devo segui-las. E seguindo-as, eu me afirmo. Ótimo. Que leis são essas? Existem dois tipos de leis segundo Kant. Existem as leis da liberdade e as leis da necessidade. As leis da liberdade são essas leis morais que regulam a vida humana. Elas prescrevem um agir correto. As leis da necessidade, elas são leis que regem a natureza. E elas descrevem o funcionamento das coisas naturais. Então, por exemplo, é uma lei da necessidade
eu soltando aqui o controle da minha televisão, ela vai cair, necessariamente ela vai cair. É também uma lei da necessidade, por exemplo, a gente comer, a gente dormir, a gente beber, ou seja, elas prescrevem coisas naturais. Diante dessas prescrições, essas prescrições no âmbito da vida, elas se aplicam ao âmbito moral e ao âmbito do direito. O âmbito da moral é o meu dever interior diante de mim mesmo. E no âmbito do direito é aquele dever que eu tenho em relação a todas as coisas. Então entra no âmbito jurídico. Então por isso que Kant também ele é um bom filósofo que nos ajuda a termos bases para o direito. Ok? Chega, na próxima aula nós vamos tratar de outros temas. Vamos entrar na filosofia política.